paz do Senhor a todos. Meu nome é Diego Siqueira, eu sou professor e coordenador do Jovem. A nossa pré-aula é a aula de número 5 e a nossa revista é a Revista dos Jovens, que tem como tema em espírito e em verdade a essência da adoração cristã. Nós estamos no nosso quarto trimestre de 2016 e o tema desta lição é a separação de um povo para adoração exclusiva. O nosso texto do dia se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, do verso 6. Porque povo santo és ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que eles fosse o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Deus aqui, ele chama e separa um povo exclusivo seu. Povo santo, pois quem chamou é santo e manifestou ao seu povo a sua vontade e o seu poder. O nosso texto bíblico se encontra no livro de Êxodo, capítulo 19, do verso 1 a 8. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-lhe no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos seus filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. O Senhor aqui faz uma proposta ao povo de Israel, mas com uma condição. Que condição é esta? Se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro especial. Você será o meu tesouro bem guardado, o tesouro de Deus, entre todas as nações existentes. Então o Senhor vai escolher o povo hebreu como nação escolhida dentre todas as outras nações, um povo separado, a qual Deus tem um propósito e que eles devem obedecer fielmente esta vontade de Deus para a sua vida. A nossa introdução, miraculosamente Abraão, que era apenas um peregrino guiado pela voz de Deus, torna-se pai de uma multidão incontável. Aquela pequena família que se alocou nas terras egípcias em busca de sobrevivência durante um período de fome, tornou-se um numeroso povo que causava medo aos governantes das terras do Nilo. Com a bênção divina, nem a opressão do Egito, nem seu controle de natalidade perverso foram capazes de fazer estéril a semente santa abençoada por Deus. Mas abandonar a dependência econômica e política do Egito é aventurar-se num retorno a uma terra tão distante quanto os sonhos mais idealizados de qualquer israelita. Era um enorme passo de fé. Não mais para um homem e sua família, mas para centenas de milhares de pessoas. É sobre essa trajetória que exigiu ruptura com o comodismo e a construção de instrumentos coletivos de fé que nossa lição se refletirá neste domingo. Abraão, através do chamado e por sua fé, foi o propulsor, o pai da nação de Israel, a qual veio se tornar a nação poderosa e numérica sobre a face da terra. Passaram por um período difícil de escravidão, 400 anos,
mas Deus lhe garantiu a promessa da terra de Canaã. Mesmo com tantas dificuldades, Deus honrou com a sua palavra e fez o povo de Israel andar pela fé e de fé em fé, acreditando nas promessas do Senhor para a sua vida. É importante que nós possamos conseguir ter essa fé de acreditar nas promessas de Deus para nossas vidas. Mesmo que as circunstâncias possam parecer difíceis, mas a fé, ela faz que a promessa de Deus nos alcance. E estudaremos nesta lição que exigiu do povo acreditar na promessa de Deus e acreditar tendo fé na jornada até a terra prometida. O nosso primeiro tópico: Israel, povo de Deus, por Deus e para Deus. O subtópico é: quem te fez povo? Quem fez este povo? Antropologicamente, afirma-se que um povo é o resultado de uma conjunção de fatores culturais, étnicos e econômicos que unem determinado grupo de pessoas que habita certo território através de vínculos e interesses comuns que extrapolam os laços familiares. Segundo a fé cristã, estes fatores antropológicos, no caso do povo de Deus, foram diretamente coordenados pelo Altíssimo, que para o propósito específico que ele determinou, fez surgir Israel. A riqueza de detalhes com que a Bíblia narra a formação do povo de Israel, as esterilidades das 3 matriarcas, as peregrinações de escravidão, tem como função principal revelar a contínua intervenção de Deus nessa história, como o intuito final de deixar inconteste que a evidência de Israel é a ação de graça e o poder de Jeová. O povo a qual leva o terceiro nome do patriarca, que era Jacó, e passou a se chamar Israel, foi constituído por Deus pela fé e temor a Deus pelos 3 grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Deus o fez povo seu para ser um povo totalmente dependente e obediente a ele, formando um povo totalmente dependente do seu Criador e formando laços de devoções que ultrapassaria até mesmo os laços familiares. Só que um povo de Deus não faz excluído dos problemas enfrentados aqui na terra. Vamos ver as 3 matriarcas estéreis, a escravidão no Egito e uma jornada de 40 anos no deserto. Ser povo de Deus não nos impossibilita de sermos excluídos de toda sorte de problemas, mas é ter a certeza que teremos a provisão de Deus em tempos difíceis. Nós sabemos que enfrentaremos problemas e situações nessa vida, mas a certeza de que Deus está conosco, isto é muito além do que os problemas enfrentados. É nós termos a consciência e a paz que tudo está no controle de Deus e tudo é regido pela sua grande e poderosa mão. Então nós sabemos que, mesmo em meio à dificuldade, como o povo de Deus, o povo do Egito, que saiu do Egito, constituído por Deus, teve a provisão de Deus em todos os tempos, seja no deserto, seja aonde for, Deus sempre estava com eles, protegendo e guiando de todos os inimigos que viessem o atacar. O nosso subtópico, nosso segundo subtópico diz: por que Israel? É evidente que dentre os milhares de povos já existentes naquela época, o Senhor poderia escolher qualquer um desses para torná-lo propriedade peculiar sua. Então, por que foi escolhido? Segundo Deuteronômio 7, 6, 10, foi a fidelidade do Senhor, ou como bem interpretam alguns tradutores, foi o amor leal de Lavé para com as promessas feitas a Abraão, Isaque e Israel. Como argumenta o autor de Deuteronômio, não foram motivações materiais ou históricas que mobilizaram o Senhor a escolher Israel
como sua possessão especial, mas isto foi resultado exclusivamente de um ato gracioso que para sempre apontaria para a grandeza do Senhor adorado por aquele povo, e nunca para algum tipo de mérito ou qualidade do povo em si. Esta evidência bíblica deve nos levar a refletir sobre o privilégio que alcança aquele que recebe promessas feitas pelo Senhor Deus. O texto vai dizer de que entre todos os povos que existia naquela ocasião, Deus ele escolhe Israel. Mas não é isso que aconteceu verdadeiramente. Israel não existia, não era formada a nação, não tinha sido constituída ainda um povo, ainda não era uma nação constituída. A pergunta não é por que Deus quis ter um povo seu. A pergunta é essa, pergunta por que Israel? Deus não escolhe um povo ou nação, ele escolhe um homem. Ou seja, de Abrão, que era significado de pai elevado, e depois Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai das nações. E das promessas a este homem é que se tornaria a grande nação de Israel. Então o Senhor não pega Israel formado, ele cria Israel a partir de um homem, a partir de Abrão, que tem o seu nome para Abraão. Deus ele quer cumprir seus planos na sua vida e se estender por toda a sua família, assim como fez por Abraão e todos os seus descendentes, mas para isso você precisa entregar, precisa depositar a sua fé, você precisa acreditar nas promessas de Deus para a sua vida. E a partir disso, então, ele vai erguer de você pessoas a qual venham ser pessoas dependentes de Deus e venham se tornar um grande povo, uma grande descendência a partir de você. E você, jovem, tenha consciência disso. Você pode mudar a história da sua vida. Você pode mudar a história da sua família. Só depende de você acreditando em Deus e acreditando nas promessas que Ele tem para a sua vida. Assim como Ele fez com Abraão, tirando Abraão de Ur dos Caldeus, de toda a parentela, formando uma grande nação, Deus também tem planos na sua vida de fazer você modificar toda a história, toda a trajetória da sua vida. Você precisa apenas crer, ter fé nas promessas de Deus para com a sua vida. O nosso terceiro subtópico vai dizer: para que este povo foi constituído? Não sendo obra do acaso, a existência de Israel tem uma clara razão de ser louvar e adorar exclusivamente ao Senhor. Diante de um conjunto de povos absolutamente politeístas, a separação que Deus exige de Israel não é algo essencialmente territorial. Até porque, em vários momentos da história do povo, eles não terão sequer um torrão de terra, ou mesmo étnico, pois a interação entre a descendência de Abraão e outros povos será geralmente intensa. A separação do povo de Deus terá um caráter cultico espiritual. Israel deve evitar ao máximo influências externas que lhe desviem de sua vocação primária, adorar exclusivamente a Jeová. Por isso, as tradições, festas, leis sociais, em suma, tudo em Israel deveria apontar para o Senhor e para seu relacionamento com o seu povo especial. Deus constitui a nação de Israel. Para quê? Por qual intuito? O único intuito é de ser um povo, primeiro, exclusivo de Deus. Haja vista que quando a criação ela vem cair, quando o pecado entra no jardim do Éden, o homem ele perde a sua essência em adoração. O pecado vem e a cada dia o homem vem se afastando de Deus e seguindo para si deuses esculpidos à mão, deixando de lado o verdadeiro Criador e adorando deuses esculpidos à mãos, como Deus em formas de animais. No livro de Romanos, capítulo 1,
no versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O povo naquela época, em ocasião, eles eram povos, vários povos politeístas, ou seja, eles tinham vários cultos, adoravam vários deuses. Aí Deus pega e forma uma nação monoteísta, adorar um único Deus, um único e o único verdadeiro Deus. Então, as festas, as leis a qual Deus estabelece, tem todo um conjunto de adorar, vem todo um conjunto de se voltar a esse único Deus. As premissas colhidas são no único intuito de voltar tudo aquilo que foi conquistado primeiramente a esse Deus. Então o povo, a nação de Israel, ela foi um povo escolhida no meio de vários povos que existiam naquela época, povos que adoravam vários deuses, que cultuavam vários deuses, e Deus constitui um povo com apenas um culto a um único Deus verdadeiro. E a tudo isso devemos dar graças, e a tudo a Ele devemos adorá-lo, devemos nos voltar completamente, pois Ele é um único Deus verdadeiro e não há outro Deus além de ti. O nosso segundo tópico, a formação e a separação de Israel. Nosso primeiro subtópico é da necessidade de sair do Egito. O refúgio no Egito durante mais de 400 anos foi algo extremamente salutar para os descendentes de Jacó, de uma pequena família numerável em Êxodo. Israel torna-se uma multidão de centenas de milhares. Quando Moisés reporta-se ao faraó solicitando a liberação do povo de Deus a fazeres para ir ao deserto, a finalidade é apenas uma: deixar ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Os anos de escravidão estavam afastando Israel do foco de sua existência, a adoração ao Senhor, pois o Egito não era mais o lugar onde deveria permanecer. Era chegada a hora de voltar às terras prometidas ao patriarca Abraão. Mas sair desta terra de Faraó não significava apenas sair da escravidão, mas também abandonar casas, propriedades, uma vida já estabelecida há gerações. E agora, o que fazer? Israel ele fica 400 anos sob o domínio egípcio, e ali se multiplica grandiosamente e forma um imenso povo hebreu. Ocorre uma necessidade do povo sair do Egito, e essa necessidade era muito importante para a sua sobrevivência, porque a idolatria era muito grande. E o povo de Deus estava acabando se corrompendo e se desviando do verdadeiro e único propósito a qual Deus o havia criado, que era adorar ao único Deus verdadeiro. O propósito da formação de Israel era somente a Deus e não se corromper pela tamanha idolatria. Como é importante para os jovens não se corromper, mesmo que já se tenha passado vários anos, e mostrar a verdadeira fidelidade a Deus. Embora você já tenha vários tempos na casa do Senhor, é muito importante você manter a fidelidade a Deus, pois é ali que vai ter a essência do verdadeiro caráter cristão. Tem situações em nossas vidas que não adianta nós ficarmos em algum lugar, em certa localidade. É ideal, é importante que nós saímos, para nós não virmos nos corromper. Assim foi o caso da nação de Israel. Precisou sair do Egito com o propósito de adorar a Deus, pois estavam se corrompendo
pela idolatria ocorrida naquele lugar. No nosso segundo subtópico, a necessidade de desfazer velhas relações para estabelecer novos vínculos. A permanência do povo no Egito garantiu-lhes a estabilidade econômica e bem-estar familiar. Era um momento de escravidão, mas havia as panelas de carne e pão da terra de Faraó. Havia, entretanto, uma ordem divina: saiam do Egito. Adorar a Deus envolve muitas vezes tomada de decisões radicais que nos custam a comodidade da tradição, o conforto de tudo permanecer como está. A convocação de Deus para Israel no Egito é um símbolo da vontade dele para seu povo. Israel não deveria servir a ninguém mais, apenas a Jeová. Não devia vender sua liberdade por cebolas ou alhos do Egito. A exclusividade de Israel para adoração a Deus é uma exigência desafiadora de ser cumprida num contexto social politeísta. Quando Deus escolhe, elege um povo ou uma pessoa a fazer a sua vontade, todo o comodismo é transformado em desafio. Tudo aquilo que você tem vivido, anos após anos, dia após dia, toda a prática que você tem cometido, ela é transformada pelos desafios de Deus que tem posto na sua vida. O povo teria que largar toda a zona de conforto, comida, água na mesa, e partir para o deserto, deixando tudo isso e viver a cada dia uma conquista com Deus. Em nossas vidas, há uma necessidade de nós desfazermos de velhas relações, a nos desfazermos de algumas coisas que nos traz comodismo, que nos traz um certo conforto. Para Israel eram as carnes, a água, o pão, e para nós, o que nós estamos tendo conforto, que nós não temos um vínculo a maior com a vontade de Deus. Televisão, futebol, videogame, amigos que saiam para as festas. O que nós hoje temos feito que nós não tem deixado nos aproximarmos de Deus e deixarmos tudo isso e buscarmos um único e verdadeiro Deus, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. O nosso subtópico de número 3 vai dizer: o estabelecimento de novos valores. Antes de o povo deixar o Egito, era necessário que estivessem convictos de que se dedicar exclusivamente ao Senhor era o fundamental da sua liberdade. Não estavam sendo livres para o pecado, ou para submeterem-se ao jugo de outro déspota que se auto-intitulasse Deus. A maravilhosa libertação de Israel tinha como finalidade gravar nos corações daquela geração e das vindouras que somente um Deus deveria ser reverenciado, exatamente aquele que lhes proporcionará o fim da escravidão, Jeová. A Páscoa deveria ser um memorial de celebração e uniria um aglomerado de pessoas como povo, as quais dali em diante passariam décadas sem territórios ou Estado, mas que estariam unidos pelos valores de fidelidade, gratidão e adoração a Deus que os livrou da terra da exploração. O Senhor estava liberando o seu povo após 400 anos de escravidão, para ser um povo livre, um povo seu, sem o jugo, sem o fardo egípcio. Mas o povo não poderia ter esse povo livre, esse povo liberto, não era liberto às práticas do pecado. Ou seja, um povo a fazer o que lhe seria melhor ou o que lhe agradaria, mas com o único intuito, os novos valores
de servir integralmente a Deus e a sua lei e a sua justiça e obedecer os seus mandamentos e as suas ordenanças. Deus estabelece aqui leis e cerimoniais como a Páscoa para o povo sempre lembrar em suas reuniões que foi Deus que o libertou do Egito com a sua poderosa mão, para não se desviar dos seus mandamentos e andar em retidão e obediência a Deus. Os novos valores a qual o povo de Israel começou a ter são os mesmos valores que aquela pessoa que se converte, que aceita Jesus, deve possuir. Valores íntegros de uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu, de uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, de uma prática outrora que não fazia, que agora vem exercer uma vontade de todo um Deus soberano, estabelecendo novos valores para a nossa vida, novos valores para a nossa caminhada. É importante que você leve isso para a sala de aula, professores, que o jovem, quando aceita a Cristo, quando aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele obtém princípios agora a partir de uma ordenança de leis estabelecida por Deus e que devem ser cumpridas, devem ser totalmente obedecidas de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. O nosso terceiro tópico é: somos a nação da cruz. O subtópico vai dizer Israel como metáfora da igreja. Nossa discussão até aqui deixou claro que Deus formou e sustentou um povo para viver exclusivamente para seu louvor. Apesar da existência histórica de Israel e da atuação vigência das promessas de Deus a este povo, esta comunidade terrena pode ser utilizada como metáfora para falar da grande família que o Senhor deseja estabelecer na terra, que em o Novo Testamento ganha o nome de igreja. As promessas de Israel são específicas e restritas a este povo. Todavia, em o Novo Testamento, a referência ao povo de Deus aplicar-se e ganha contornos universais, não mais regionais e culturais. A igreja, como grupo de pessoas que reúne os salvos em Cristo, não é um estado político ou uma civilização específica, mas o ajuntamento daqueles que foram alcançados pelos efeitos do sacrifício vicário de Jesus. Israel, a nação escolhida por Deus. Todavia, esta nação, ela não aceita o Filho Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio para redimir o seu povo através da sua morte na cruz do Calvário. Jesus Cristo veio para salvar todos aqueles lavados e remidos pelo teu sangue. No livro de Mateus, capítulo 16, verso 18, Jesus vai dizer: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. É a primeira vez em toda a história que é mencionada a palavra igreja. E é Jesus quem a edifica. E Jesus fala pela primeira vez, e ele quem edifica sobre as doutrinas dos apóstolos estabelecidas posteriormente. Agora a igreja se torna a noiva de Cristo, cujo noivo é o próprio Senhor, Jesus, que em breve virá buscar a sua noiva. Agora a nação, o povo escolhido de Deus, não parte apenas de só um povo exclusivo territorial, igual Israel era. Um povo territorial a qual possuía Canaã como parte desta promessa. Agora esta promessa se estende a todas as nações, se estende a todos os povos, a todas as línguas. Ela não fica apenas com uma cultura, ela abrange várias culturas. E a igreja do Senhor, a igreja mística, ela está espalhada
pelo mundo todo, a noiva eleita, a noiva santa do Senhor, que um dia Jesus irá buscar. E o povo de Israel é a metáfora da igreja, o povo agora escolhido, o povo eleito por Deus, o povo exclusivo ao qual o Senhor virá buscar em breve e virá resgatar deste mundo a sua noiva. O nosso segundo subtópico vai dizer a igreja como povo santo. Em 1 Pedro 2, 9 e 10, essa analogia da igreja como povo ganha contornos vivos. Ao falar de uma série de procedimentos éticos a serem vivenciados por aqueles que nasceram de novo, além da necessidade do reconhecimento da singularidade da obra redentora de Jesus, Pedro declara que os partícipes da igreja que antes não eram povo, agora foram feitos povo de Deus. Novamente, recebe-se aqui a ação de Cristo na constituição e manutenção do seu povo. A identificação do Senhor como esta comunidade não se dará por uma marca física ou ligação étnica, mas exclusivamente por meio da fé na pessoa bendita de Jesus. Assim como Israel, somos separados, não de nossas relações ou papéis dentro de nossa sociedade, mas para uma vida plena de louvor e adoração a Deus. A única forma que existe de nós vermos a Deus é santificarmos. No livro de Hebreus vai dizer, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. A igreja agora tem a necessidade de um nascer de novo e vivermos agora exclusivamente para Cristo, aquele que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Morremos com Ele e viveremos com Ele. Levamos a nossa cruz, renunciamos às nossas vontades e seguimos as vontades daquele que nos chamou, aquele que nos preparou e nos enviou o seu Espírito Santo. A Igreja de Cristo segue em retidão e deseja a justiça, o amor, a comunhão, o perdão entre todos. E detesta a arrogância, o pecado, a lascívia, a sensualidade, formando assim um povo santo e exclusivo de Deus. A Igreja Santa, essa é a igreja que Deus irá buscar, a igreja preparada, a igreja que está vigilante quando o noivo vier. Esta é a igreja preparada. Simbolizando aqui no livro de Mateus, as 10 virgens, a qual 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As prudentes, essas que estão totalmente voltadas para o noivo, que estão com as suas lamparinas com azeite pronto, acesas, essas verão a Deus. Nós terminamos aqui a nossa pré-aula de denominação número 5, que tem esse tema importantíssimo, a separação de povo para adoração exclusiva. Nós, que somos a Igreja de Cristo, separados agora em Cristo Jesus, mediante a fé, devemos ter uma adoração exclusiva para Deus. Devemos adorá-lo exclusivamente deste mundo caído, pecador. Nós possamos nos entregar completamente para Deus e temos consciência que agora nós somos o povo exclusivo de Deus. Eu agradeço a Deus por mais uma vez estar aqui, dando esta pré-aula, a qual você aí de casa pode assistir. Faça parte, se inscreva no nosso canal e tenha uma semana abençoada ricamente pelo Todo-Poderoso Jesus. Até a próxima pré-aula. Fique com Deus. Tenham uma ótima semana abençoada em nome de Jesus. Amém.